Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, nosso foco é Gênesis, capítulo 12. Vamos explorar o chamado de Abrão, as promessas divinas, sabe? E o início da jornada dele que já começa com um desvio interessante. Nossa base é o texto bíblico mesmo, Gênesis 12. A ideia é destrinchar os eventos e o significado desse capítulo fundamental. Então vamos lá. Tudo começa com Deus chamando Abrão, né? Uma ordem bem impactante. Aos 75 anos, é dito para ele: deixa sua terra, seus parentes, a casa do seu pai. Uma ruptura, assim, total. O versículo 1 é muito claro. Saia da sua terra e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. É forte. E junto com a ordem, vem promessas gigantescas, né? Fazer dele uma grande nação, abençoar ele pessoalmente, dar um nome famoso e mais, ser uma bênção para outros. E até abençoar ou amaldiçoar quem se relacionasse com ele. E o finalzinho do versículo 3, que é chave. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Quase cega para largar tudo, assim, aos 75 anos. E ir para um lugar desconhecido, mas, ao mesmo tempo, essa promessa final, ela tem uma dimensão universal. É um contraponto interessante desde o início. A fé pessoal com impacto mundial. E o incrível é que Abrão vai. O texto diz que ele partiu de Harã como o Senhor tinha dito. Levou Sarai, Ló, todos os bens. Chegam em Canaã, lá em Siquém. Um detalhe, os cananeus já estavam na terra, isso é importante notar. Sim, a terra prometida já era habitada. Isso adiciona uma camada de tensão, né? Exato. E ali em Siquém, Deus aparece de novo. E aí vem a promessa mais específica, no versículo 7. Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. A resposta de Abrão? Construir um altar ali mesmo. O primeiro, Um ato de fé e de certa forma, uma marcação de território baseada na promessa divina, né? Isso. E ele não para. Continua a jornada. Vai para as montanhas entre Betel e Ai. Monta acampamento. Constrói outro altar. Invoca o nome do Senhor. Adoração em movimento. E segue para o sul. esses altares são muito significativos. É como se ele estivesse tomando posse da promessa, sabe? Através da adoração, antes mesmo de ter a posse física. Mas aí fica a pergunta: como ele sustenta essa fé? Vendo outros povos lá sem ter nada concreto ainda. É uma posse simbólica, né? E essa fé é logo testada. Vem uma fome braba em Canaã. E o que Abrão faz? Decide descer para o Egito. E é aí que o medo aparece forte. Pois é. Preocupado com a beleza de Sarai, ele bola um plano. Pede para ela, no versículo 13, para dizer que é irmã dele. Para quê? Para proteger a própria vida. É um momento chocante, de certa forma, depois de tanta demonstração de fé. Exatamente. Ele acabou de receber promessas, construir altares. E agora esse medo que leva ao engano. E Sarai acaba sendo levada para o palácio do faraó, né? E Abrão, por causa dela, é bem tratado, recebe presentes, riquezas. Um contraste muito grande, não é? Total. Isso mostra uma coisa fundamental sobre essas narrativas, eu acho. A fé não é linear. Gênesis 12 já nos apresenta essa figura central, Abrão, como alguém profundamente humano, capaz de obediência incrível, mas também de falhas, de medo. O ponto não parece ser a perfeição dele, mas a ação de Deus apesar das falhas, para levar o plano adiante. E Deus age mesmo. O versículo 17 diz que o Senhor castigou o faraó e a casa dele com pragas por causa de Sarai. A verdade aparece. Faraó chama Abrão, confronta ele. Por que você fez isso comigo? Está lá no verso 18. E devolve Sarai. Uma situação bem constrangedora para Abrão, imagino. Sem dúvida. E a consequência é a expulsão. O versículo 20 é claro. Faraó manda que Abrão, Sarai e tudo que era deles fossem escoltados para fora do Egito. Um chamado radical, promessas enormes, obediência inicial, adoração em Canaã, mas logo em seguida a fragilidade humana no Egito. Medo, engano, intervenção divina e expulsão. Fica clara essa tensão, né? Entre o divino e o humano. Exatamente. Esse capítulo estabelece o tom para muita coisa que vem depois. A aliança começa aqui e já vemos que vai ser uma relação complexa. Envolve a iniciativa e a fidelidade de Deus, claro.
Mas também essa jornada humana de fé, com seus altos e baixos. A graça divina já se mostra essencial desde o primeiro momento. É isso. Gênesis 12 nos dá o chamado transformador, as promessas que alcançam o mundo todo, a jornada de fé com adoração, mas também, sem esconder, a vulnerabilidade e a necessidade da ação de Deus. E ficou uma coisa para a gente pensar, né? Como será que essa mistura toda de experiências, tipo, ouvir Deus diretamente, receber promessas incríveis em Canaã, e logo depois essa falha moral no Egito, seguida desse livramento quase forçado, como isso tudo começou a moldar a visão que Abrão tinha de Deus e da natureza desse pacto que mal tinha começado?